Boa noite! Nossa, boa noite! Gente, vamos ficar em pé. Eu estava conversando com o João no carro. Eu disse assim: filho, acho que vou fazer umas doidices hoje lá na frente. E veio a palavra de Jeremias 33, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem já foi no estádio aqui? Tá. Quando sai um gol do seu time, o que que você faz? Você faz assim: uau, gol, gol, gol. Quem já foi num show gospel ou outro aqui? Quando o seu artista aparece, o que que você faz? Olha que bom, bonitinho ele, ai, né? É assim que você faz? Como é que você faz? Como é que tu faz, Neme? Eu vi o gritinho dela. Você está na presença do mais lindo, do mais belo, do mais poderoso. E eu queria que você abrisse a sua boca com toda a força e desse um brado de louvor, de adoração a esse Deus. Abre a tua boca, mas grita: uau! Uau! Adora o Senhor. Grita com toda a força do teu corpo. Adora o Senhor. Às vezes a gente fica assim, tímido diante do outro, nem diz assim: o Senhor, uau! Aleluia! Fecha teus olhos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva, tua presença. Oh Senhor, diz: Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu está libertando o teu ser, está desfazendo a vergonha da tua vida. Oh, tua presença
você está diante dele. Não há ninguém que possa substituir a presença dele na tua vida. Eu queria que você, nesse momento agora, você pudesse realmente, se você pudesse se ajoelhar diante de Deus, diante do Espírito Santo. A presença dele é tão real aqui. Mas abre o teu coração para, no momento talvez de desespero, de dizer: eu quero sair diferente, eu quero cavar poços, eu quero subir penhascos, eu quero ousar, eu quero crescer, eu quero sair dessa vida, dessa mesmice. Te coloca diante dele. Te coloca diante dele. Senhor, me faz ir mais além. Senhor, me faz ir mais além. Senhor, me faz ir mais além. Me faz. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, Pai. Minha igreja, minha célula tem que ser um lugar onde a tua presença abunde, onde a tua presença seja manifesta com curas, com libertação. Eu quero deixar de ser um menino e crescer para ser um homem maduro. Te coloca diante dele. E se você for acabando, pode se levantando, pode começar a adorar ao Senhor. Menino nasceu como um filho se nos deu. Oh! Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Diz assim, ó. Oh! E o seu nome é, oh, aleluia, maravilhoso. Aleluia. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu.
Comece a cantar isso. O noivo virá. Ele virá buscar a sua noiva. O noivo virá, a Bíblia diz que ele virá num piscar de olhar. Comece a engrandecer esse Deus. Comece a esquecer sua limitação dessa noite, a sua imperfeição, o seu pecado. Nós acabamos de cantar que o véu se rasgou, que o preço foi pago na cruz do Calvário. Ele é santo, Ele é digno, Ele é único, Ele não precisa ser mudado, Ele não precisa ser trocado. Ele faz acontecer e sempre será assim. Porque Ele é o Alfa, porque Ele é o Ômega. Você consegue engrandecer esse nome? Você consegue trazer esse nome ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito? Comece a clamar e fala: Jesus, Filho de Davi, Raiz de Jessé, Leão da tribo de Judá. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder para fazer você levantar. Nesse nome há poder para causar transformação dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de você e dentro de mim. Ele é o Deus que vem, Ele é o Deus que está voltando. E isso nos traz alegria, isso nos traz ânimo. Comece a engrandecer esse nome, porque Ele está aqui. Entenda que os anjos estão aqui e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você não precisa de muitas palavras, você só precisa abrir a sua boca e confessar que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele vivo está. Esse Deus está aqui. Esse Deus está aqui. Você crê? Esse Deus está aqui visitando agora, visitando você dentro de casa, visitando você que está aqui. Ele está aqui, Ele está vivo. E eu queria muito rápido contar uma parábola para vocês que se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. E diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para onde guardar esta colheita. O que eu vou fazer? E ele pensou: já sei. Vou derrubar os meus depósitos de cereais. Vou construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom, tudo que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O que você tem juntado? O que você tem juntado nesse período de quarentena? O que você tem juntado? Quais são os tesouros que você tem colocado? Quais são esses tesouros que estão nas mãos sua ou de Deus? Será que Jesus está falando para você assim: seu tolo, está juntando tanta coisa, mas não está juntando no tesouro principal, que é na tua intimidade comigo? Nunca se viu uma geração tão ingrata. Nunca se viu uma geração tão descontente. Uma geração que se compara tanto com o outro. Que compara o carro do outro que é mais novo, a casa do outro que é maior, o casamento da outra que casou mais nova. Comparamos tantas coisas. Vivemos às vezes disso, nos comparando com o que o outro fez. E isso é uma guerra sem fim. Porque deixa eu te falar, sempre vai ter alguém que tem mais que você. Ou sempre vai ter alguém que tem menos que você. Isso sempre vai acontecer.
Por isso que a comparação não vem do coração de Deus. Por isso que Jesus lança fora isso e diz: eu te fiz perfeito. E o maior tesouro que você pode ter não é se comparar com o que o outro está conseguindo, mas é se comparar a mim, ao grande sacrifício que eu fiz por ti. É comparar o meu amor por ti, que é infinito, que é maior que todas as coisas, maior do que as estrelas do céu, maior do que a imensidão do mar. Esse é o amor que Jesus traz para nós. E eu queria deixar um versículo para vocês que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: porém, como diz as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus não deixou migalhas para mim e para você. Jesus deixou tudo. Repitam comigo: tudo. Jesus deixou tudo a nós. E isso é perfeito. Isso gera gratidão em nosso coração. Eu queria que você ficasse em pé, de joelho, da maneira que você quisesse agora. E que você falasse: Senhor, se eu tenho me comparado a alguém, ou a algo, ou a alguma situação, retira isso hoje de mim. Não se compare a ninguém. Você tem um alto valor, você tem um alto preço. Jesus Cristo de Nazaré é suficiente para mim e para você. Quando Ele entra, olha, presta atenção, quando Ele entra na nossa vida, não existe vazio, não existe fim, não existe meio, não existe perca. Ele é suficiente, porque Ele é tudo. Ele é tudo, tudo, e Ele basta. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, que você não deve conseguir suas coisas. Você deve. Mas não ame isso mais do que a Jesus. Não ame isso mais do que ter seu relacionamento com Ele. Quando você chegar lá no céu, Ele não vai pedir o teu currículo. Deixa eu ver o teu currículo para ver quantos cursos tu tem. Deixa eu ver a tua conta para ver quantos milhões tu tem. Não. Ele vai pedir uma coisa: deixa eu ver o nosso relacionamento como é que está hoje. E esse relacionamento é prazeroso. Esse relacionamento é gostoso. Esse relacionamento é o que nos preenche de tal forma que retira toda angústia, que retira todo vazio, que preenche a nossa alma. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você, mas eu quero que antes você coloque a sua vida diante de Deus. O louvor vai estar cantando, cante se você quiser, mas coloque a sua vida diante desse Deus que tem que ser tudo para mim e para você. Ele tem que ser o único para sempre. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Fale para Ele o quanto Ele é bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas.
cada casa, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás. E tu és bom, bom, bom. 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 Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bom, Pai amado. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, por isso te exaltamos, meu Rei. Nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito. E te exaltamos porque tem sido o socorro na hora da angústia, Senhor. Visita e traz a Tua salvação agora, em cada pessoa, em cada casa, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aplauda o Senhor. Porque Ele é um Deus de futuros perfeitos para pessoas que têm passados imperfeitos. Eu entendo que esse Deus, Ele nos amou tanto, que Ele se deu por cada um de nós. E dentro da tua imperfeição, Ele planejou um futuro cheio de perfeição. E é por isso que hoje eu quero falar com vocês de pessoas que estão lá na Bíblia e que tiveram passados imperfeitos, assim como eu e tu, mas que Deus fez um futuro perfeito para cada uma delas. Ele chamou cada uma delas para sair da zona de conforto e viver um futuro grande, grandioso, igual ao nosso Deus. Essa semana eu estava pensando e Deus falou comigo assim, eu falei com Deus na verdade. Eu falei, Deus, como seria a minha vida? Como seria a minha vida se eu tivesse permitido o Teu agir lá no meu passado? Eu estou falando do agir dele quando eu escolhi fumar aquele cigarro na adolescência. Eu estou falando quando eu escolhi beber, ir para festa na minha juventude. Eu estou falando quando eu escolhi me meter em relacionamentos porque eu buscava uma aprovação de pessoas. E Deus falou para mim, a imperfeição do teu passado vai trazer futuros grandiosos para a vida de outras pessoas. E é por isso que eu quero falar que nós fomos chamados para ser construtores de futuro. E construtores de futuro precisam entender que Deus, Ele tem... nós precisamos enxergar que que as promessas do Senhor são muito maiores do que o nosso pecado. As promessas dele são tão grandes que ele diz lá em Jeremias 29:11, só eu sei os planos que eu tenho para a tua vida. E é um plano maravilhoso, não é de mal não, é um plano maravilhoso. E aí quando eu estava pensando nisso, eu lendo o livro de Atos, me veio Pedro na mente. Lá no primeiro capítulo de Atos, a partir do versículo 16, mais ou menos, ele começa a falar como Pedro agiu depois que Jesus subiu para o lado do Pai. Gente, vocês lembram do passado de Pedro? Pedro, ele era afoito. E sabe de uma coisa? Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou Jesus? Foram 3 vezes?
E foi antes do galo cantar? Foi. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Mas mesmo assim, Jesus tinha promessas para a vida de Pedro. Assim é com a gente. Jesus sabe todas as vezes que tu vai errar. Ele sabe todas as vezes que tu vai cair. Mas é Ele que te levanta. É Ele que te tira do chão e te move a ir seguir no caminho dele. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando assim, mas o que foi que Pedro fez depois? O passado dele estava lá ainda. E Pedro foi levantado. Ele simplesmente liderou todos os discípulos de Jesus. E Ele que levou todos eles à missão em tantos lugares. Foi Ele que impulsionou todos eles a fazer o ID. E eles conquistaram muitas nações. O que tu está fazendo sentado aí? O teu passado. Aquilo que tu fez de ruim no teu passado. Deus transforma e faz com que tu lidere todo o evangelho dele por todos os lugares que tu for. Logo em seguida, eu fiquei pensando assim, mas para eu ser uma construtora de futuro, Jesus, eu preciso ter mais intimidade contigo. E se eu tenho mais intimidade contigo, eu vou agir conforme a tua vontade. E aí me veio Moisés. Alguém aqui conhece a história de Moisés? Quem era Moisés no passado? Ele tinha medo de falar, gente. Ele tinha medo. Outra coisa, ele foi assassino. Mas foi ele que Deus levantou. Foi ele que Deus levantou para levar pessoas e libertá-las da prisão. Liberar eles. Liberou uma nação através dele. Ele que não sabia falar. Que tinha vergonha porque ele achava que ele não tinha eloquência. Mas ele pegou e foi chamado para tirar pessoas de um cativeiro e levar elas para a terra prometida. Que futuro grandioso Jesus pode fazer através da tua vida. Tu precisa tomar posse disso. E é preciso entender que só você, quando está comprometido com a palavra do Senhor, a palavra, ela abre caminhos para que tu trilhe conforme a vontade de Deus. Mas eu não quero terminar sem falar de um grande cara, que também tinha um passado, nossa, que passado. Paulo tinha um passado extremamente horrível. Ele não era um simples perseguidor. Ele era um perseguidor de cristão. Gente, se ele estivesse aqui hoje, ele poderia te perseguir. Mas Jesus transformou a vida dele a tal ponto que fez dele um grande homem que anunciou o evangelho dele por onde for. Então, eu quero te dizer que tu não foste chamado para sentar na arquibancada. Tu foste chamado para entrar na arena e fazer e guerrear pela obra do Senhor. Tu és um construtor de futuro. E é por isso que tu precisa entender que, assim como diz lá em Marcos 14:14, que o semeador não deixou de semear, mesmo diante do tempo ruim, assim é tu. Mesmo diante das circunstâncias ruins da tua vida, não deixa de semear a palavra do Senhor. Porque é essa palavra que vai abrir os caminhos do futuro. É somente na palavra, não deixando que a palavra saia do teu foco, saia da tua mente. É somente assim que tu vai conseguir construir o futuro que o Senhor separou para ti. Amém? Fica de pé.
que nesse momento o teu desejo maior seja de conhecer a Cristo e sentir o poder da ressurreição dele na tua vida. Porque o mesmo Deus que falou com Paulo, com Moisés e com Pedro, é o Deus que fala comigo e contigo hoje. E Ele está te dizendo, o teu passado não importa. Eu tenho um futuro grandioso para a tua vida. Então, que nós possamos agir conforme aquilo que Ele tem falado a cada um de nós. Amém? Adora o Senhor. De tal maneira me amou, Diz assim: por meus pecados pagou, restaurou com teu sangue meu coração ao seu, com violência rasgou o que um dia nos separou, me abraçou com saudades e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o Oh, é poder véu. dele. Nada vai me Diz assim, separar com força e de ousadamente. ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. De tal maneira me amou, por meus pecados pagou, restaurou com teu sangue meu coração ao seu. Diz: Com violência rasgou o que um dia nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje o seu abraço me encontro perdido.
do Senhor. Você recebeu palavras de avivamento, palavras de levantar, palavras de regozijo. Você foi levado ao posto de melhor amigo de Deus. Ao posto de melhor amigo de Deus. Não há o que temer quando você está diante dele. Não há o que temer quando você está diante de Deus. Você está liberto. Talvez você tenha entrado com um jugo tão pesado hoje aqui, mas hoje foi quebrado este teu jugo. Hoje foi quebrado aquilo que te aprisionava. Hoje você está sendo levantado à estatura de um varão perfeito, aquele que pode levar as boas novas, aquele que pode levar o consolo. Te junta com uma pessoa aí, quem está mais perto aí de você, e começa a fazer declarações de bênção sobre a vida dessa pessoa. Começa a ser profeta na vida dessa pessoa. Começa a abrir a tua boca e declarar as bênçãos do Senhor na vida dessa pessoa. Começa a abrir a tua boca, e profetizar sobre a vida dessa pessoa. Começa a abrir a tua boca e profetizar sobre essa igreja. Começa a abrir a tua boca e profetizar sobre esses bancos vazios. Começa a abrir a tua boca e profetizar sobre essa rua que vai estar inundada de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Começa a abrir a tua boca de profeta. Começa a abrir a tua boca de profeta e dizer: o Senhor é quem manda, o Senhor é quem determina, o Senhor é quem dá o crescimento. E hoje acontece a mudança na vida. Hoje acontece a mudança no teu casamento. Hoje acontece a mudança na tua família. Hoje acontece a mudança no teu emprego. Hoje acontece a mudança na tua escola, na tua faculdade, em qualquer lugar que você esteja. Hoje começa a mudança. Hoje começa a mudança. Ninguém pode costurar o véu. Nada vai me separar deste. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Ninguém pode costurar o véu. Nada vai me separar deste. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Aleluia. Aleluia. Agora dá aquele grito que nós treinamos no início. Aquele grito de gol, aquele grito de estar na presença do melhor, do maior, do que merece, do único que é digno, do único que é digno. Grita! Uou! Eita glória! É dia de inundar esta cidade. Aleluia! Só os músicos que não podem gritar, porque senão eles vão ficar roucos amanhã. Dá uma piscada para o teu amigo que está do lado. Uma piscada de amor. Faz um coraçãozinho e diz assim: eu te amo. Amanhã nós continuamos só com um culto às 18 horas. Mas não é bom estar com um culto aqui só de gente crente, não. Culto bom é quando vem gente para ouvir a palavra de Deus que nunca tinha ouvido. Alf, mas tem 53 lugares. A gente tira os crentes e coloca os não crentes. Então traz um amigo teu. Não deixa não. Tem uma palavra
Amanhã tem uma palavra poderosa. Vem amanhã às 18 horas. Tá bom? Valeu, gente. Até próximo sábado. Que Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada. Tchau.